Olá, ao vivo! Estamos começando mais uma live. Para quem está me acompanhando aqui há mais tempo já sabe. Se você de repente está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Marcela Bernardi, sou professora particular, psicóloga e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, muito além de ensinar. E o meu objetivo com essas lives que eu sempre faço por aqui é ajudar a fazer com que você também ganhe mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, com aulas particulares transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. E o tema da nossa live de hoje é o que você precisa fazer na primeira aula particular com a criança. E até antes de eu falar sobre o que você precisa fazer nessa primeira aula particular com a criança, afinal de contas, a gente precisa voltar um passo e entender o que é necessário ser feito antes disso, né? Se eu estou na primeira aula particular com a criança, significa que eu já passei por pelo menos uma conversa com o adulto ou com os adultos responsáveis por essa criança. Afinal de contas, a gente dá aula particular para a criança, mas obviamente, né, o nosso cliente não é a criança em si, é um adulto, é a mãe, é o pai, é a família, é alguém responsável por essa criança, certo? Então sejam todos super bem-vindos. Adri, que legal que você está por aqui. Dani, Maíra, todos vocês aqui no YouTube, no Facebook também, conforme o pessoal vai chegando. Eu vou falar um oi geral, assim, de boas-vindas todos, né? Eu vou começar, então, o tema da nossa live, voltando esse passo, antes de falar sobre o que a gente realmente precisa fazer na primeira aula particular com a criança, pensando no que a gente já tem que ter feito nessa conversa inicial aí com o adulto ou com os adultos responsáveis por essa criança. Esse é um ponto bem especial, gente, bem importante. A gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar o primeiro contato com a família. E claro que quando eu falo negligenciar, você deve, né, imaginar, mas, meu Deus, Marcelo, claro que eu não vou negligenciar esse contato, né? Não vou fazer esse contato de qualquer jeito assim. Aliás, normalmente até é algo que a gente sente ansiedade, a gente tem aquele medo, aquele frio na barriga, aquela insegurança. Ai, meu Deus, eu vou falar com os pais, né, com a família, com a mãe, com o pai, como é que vai ser essa conversa? Então, nesse sentido, eu sei que a gente não só não negligencia, como, por sinal, até sofre, né, com uma certa ansiedade porque vai conversar com esses responsáveis. Mas talvez também, justamente por conta dessa ansiedade, e talvez aí eu não sei, né, mas pode ser também devido a essa ansiedade, a gente meio que perde os pormenores dessa conversa, acaba falando por alto, assim, falando o grosso da coisa, por assim dizer, e os detalhes que podem parecer mais sutis nem sempre são abordados, e eles são essenciais para todo o trabalho de aulas particulares que a gente vai fazer dali para frente. Então, quando você vai conversar com a família, antes de tudo, lembre-se de ouvir e ouvir muito, e ouvir antes de falar. E a gente, naquela ânsia ou até na ansiedade de querer, nossa, eu preciso fechar negócio, eu preciso fechar contrato, eu preciso falar para essa mãe, eu preciso falar para esse pai. Quem sou eu? Qual é o tanto de experiência que eu tenho? Todo o meu currículo, quero, né? Descarregar tudo ali para eles, é o que a gente imagina, muitas vezes, até por falta de experiência, enfim. E a gente esquece do principal, que é ouvir. Muito mais do que falar, é ouvir nesse primeiro contato. Então, quando você está em contato com essa família, para então você ser contratada, lembre, ou contratado, lembre, acima de tudo, de você escutar, e escutar com sensibilidade, né? Uma escuta até terapêutica. Muitas vezes as famílias, as mães, e eu falo muito de mães, 99% dos meus casos aqui, eu vejo isso Brasil afora, com todas as profissionais, Mari também, então a gente chegaria aí no mínimo aos 90% dos casos, de quando a gente vai conversar com algum responsável com a criança, 90% das vezes a mãe, por isso que eu falo muito mãe aqui, né? Normalmente é a mãe que fala com a gente para daí a gente ser contratado para dar aula particular para a criança, mas pode ser a avó, pode ser o tio, pode ser o pai, tanto faz, seja qual for o adulto responsável por aquela criança, né? Essa pessoa, às vezes, está tão angustiada pelo que está acontecendo na vida escolar desse filho, dessa filha, sobrinho, dessa criança, enfim, que essa pessoa em si
precisa simplesmente ser ouvida. E às vezes é o que a gente menos faz, é ouvir. A gente quer falar, meu Deus, deixa eu contar todo o meu currículo, toda a minha experiência, porque se eu falar tudo que eu já fiz, todas as especializações, graduações, pós, enfim, capacitações que eu tenho, aí eu sei que essa família vai fechar contrato comigo. E não é assim. Se engana quem pensa que é assim. Então, cuidado, atenção a isso. Hoje em dia, a atenção tem sido a moeda mais valorizada, mais até do que o tempo, né? A gente fala muito sobre o tempo ser a moeda de maior valor hoje em dia, até além do tempo, a atenção tem sido essa moeda. Então, você conseguir ser um profissional, uma profissional de aula particular que consegue doar o seu tempo para dar atenção para esse adulto, para essa família, para esse pai, para essa mãe, isso já é sensacional. Já leva esse aprendizado com você. E eu sei que muitas vezes, pela nossa ansiedade, ânsia até de querer, né? Meu Deus, eu preciso fechar esse negócio aqui. A gente fala, e passa batido algumas coisas que são sutis nessa nossa escuta, por que não chamar até de escuta terapêutica? Quando eu escuto com atenção, eu realmente consigo compreender de fato o que aquela família precisa. O que ela está querendo me dizer? Qual é a angústia que ela está sentindo? Por que ela espera que um profissional, uma profissional, comece a dar aula particular para o filho? E muitas vezes, nessa primeira fala, nessa primeira conversa, o que parecia ser talvez uma dificuldade na matemática, por exemplo, a gente começa a entender que é algo muito além disso. Se a gente se dispõe a doar o tempo mais a atenção. Porque a gente começa a ler nas entrelinhas até, que de repente é uma família que não tem tempo, que de repente é uma família que está sobrecarregando a criança sem perceber, que é uma criança que sai da escola, vai para uma atividade extracurricular, ou que é uma criança que está com um irmãozinho agora que acabou de nascer e o momento, o contexto de vida daquela criança, na visão daquela própria criança, não é dos melhores, não é o mais favorável, mas aquela mãe, aquele pai nem sempre, né? Está conseguindo enxergar as coisas que se passam no contexto do filho, que é normal também. Então, quanta coisa acontece na vida daquela criança para que também se reflita, por que não, numa dificuldade de aprendizagem lá da matemática. E que se a gente se capacita para ser um profissional, uma professora, um professor que vai muito além de ensinar, a gente começa a perceber e descobrir coisas desde a nossa primeira conversa. Então, por isso que eu estou voltando um passinho antes de falar para você o que é necessário você fazer na primeira aula particular com a criança para você não negligenciar, nesse sentido que agora eu expliquei, a conversa anterior a essa primeira aula particular com a criança. Se você está tendo uma primeira aula particular com a criança, se pressupõe que, logicamente, você já teve pelo menos uma primeira conversa anterior, inicial aí com os pais. Então, é essencial ouvir, ter essa escuta terapêutica, ouvir muito mais do que falar, até para você conseguir acolher a dor, a dificuldade dessa mãe, a angústia que ela está sentindo muitas vezes. E basta muito, entre aspas, porque não é basta, né? Ter uma escuta terapêutica não é fácil muitas vezes, a ansiedade domina, a gente quer falar, a gente quer vender, a gente está pensando no discurso e aí perde muita coisa. Então, basta você ouvir essa mãe para que você consiga já por aí fazer esse acolhimento tão necessário que ela está precisando e muitas vezes não sabe verbalizar, né? Que ela precisa de alguém que enxergue todo esse contexto, que vá muito além de ensinar nas aulas particulares e que não simplesmente resolva a questão, por exemplo, lá da dificuldade da matemática. E esse acolhimento passa também pelo fato de você não falar o que não ajuda. Por exemplo, não resolve você falar para essa mãe, para esse pai, para essa família responsável em si, alguma coisa que não vá amenizar, que vá só atrapalhar uma colocação nossa nessa nossa questão de falar, né? Que de repente a gente não percebe que não ameniza, que pelo contrário, pode até somar mais ali naquela angústia, né? Que é o quê? Puxa, ai, olha, mas se você tivesse me chamado antes, é que agora eu sei que a prova de recuperação já está chegando, né, dona mãe?
Mas se você tivesse me contratado antes para eu começar a dar aulas particulares lá atrás, nossa, seria bem melhor. Mesmo que você pense algo relacionado a isso, não fale. Se coloca no lugar dessa mãe, desse adulto, tenha empatia verdadeira. De que resolve uma fala como essa, né? Que questão você consegue amenizar? E desculpa nenhuma. Você consegue só falando algo nesse sentido, como o exemplo que eu estou dando aqui, só talvez aumentar mais ainda a angústia que aquela mãe já está sentindo. Que de repente, né, puxa, ela está desesperada, que o filho está indo mal na escola, que talvez já tenha ficado de recuperação ano passado, está com as atribulações do dia a dia dela, correria no trabalho, correria na família, acabou de ter um outro filho, esse outro filho que vai ter o teu acompanhamento ali nas aulas particulares, está com ciúme do irmãozinho, tá difícil, tem um comportamento que está sendo ruim com essa mãe, a mãe também não sabe lidar direito com o comportamento da criança, então é que aquele ciclo do estresse, né, constante na casa dela, o caos parece que está instaurado, e ela precisa de alguém para dar aula particular para a criança, que seja alguém quase como que uma extensão dessa família, entendendo tão bem a rotina, o ritmo, trabalhando em sinergia, em conjunto com a própria família, com a própria escola, para somar, para amenizar, para aliviar a angústia dela também. Não simplesmente para apagar o incêndio, como muitas vezes, né? Eu sei que os pais nos chamam para isso, e às vezes eu escuto de alguns profissionais: mas a família não valoriza, a família me contrata só lá na hora da prova da recuperação, a família me chama sempre em cima, e a gente sempre está tirando do nosso colo e colocando no colo de outra pessoa, que é a família. Mas a gente é que precisa começar com o nosso trabalho demonstrando para a família que é diferente e que não precisa ser assim. Só que a gente não demonstra isso falando, verbalizando, trazendo palavras que não amenizam. A gente faz isso com o nosso trabalho de excelência, tendo a conexão certa, efetiva e afetiva com aquela criança, trabalhando em sinergia com a escola e com a família, trazendo recursos, por exemplo, para quem é do método MAD, né? Atua muito bem com isso, com os recursos da neuroeducação. Para quê? Para que aquela criança não só aprenda o que de fato precisa aprender, afinal de contas, aparentemente foi para isso que a mãe nos contratou. No primeiro momento, ela acha que é só para isso, né? Sem saber o quão além a gente vai, ela vai se maravilhar com o nosso trabalho. Recursos da neuroeducação que fazem não só a criança aprender, mas a ter gosto pelos estudos, achar o momento da aula particular mais agradável, mais legal, ter mais foco, mais concentração. E, de repente, quando você vê, se você vai muito além de ensinar, se você aprende o passo a passo, por exemplo, do método MAD, que dá, né, aulas particulares transformadoras, você vai realmente muito além de ensinar, mesmo tendo sido contratada para dar aula particular de matemática. Porque você começou a ir muito além desde essa primeira conversa inicial com a família, tendo a escuta terapêutica, entendendo o contexto, enxergando toda a questão da rotina da criança, ouvindo aquela mãe, acolhendo, falando palavras que amenizem, ajudando em questão de amenizar a angústia, né, de ter toda essa escuta terapêutica. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Alguém me perguntou, tanto faz, deixa eu ver se eu acho aqui. A Brenda, o primeiro contato com os pais é presencial ou online? Depende, Brenda, tanto faz. Seja presencial, seja online, seja em uma ligação, seja em áudio de WhatsApp. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é possível. Mesmo em áudios do WhatsApp, por conta até da vida corrida de algumas famílias, a gente consegue demonstrar todo esse nosso acolhimento. Mesmo em mensagens do WhatsApp. Se for presencial, da mesma forma. Então, sempre quem vai determinar é a família, não somos nós. Da mesma forma nas aulas particulares. Quem determina, por exemplo, o ritmo das aulas particulares é a criança. Se engana quem pensa que é a gente, professor, prof de aula particular, que vai, né, colocar ali. Não. Se eu fizer simplesmente o meu ritmo, não, mas eu tenho meu plano para seguir, eu preciso chegar na terceira aula com isso aqui resolvido e tal, eu estou matando todo o processo de aula particular. Eu estou ignorando completamente o principal, que é a criança. Então, eu sempre vou ouvir e respeitar quem de fato é essa família, quem de fato é essa criança. Se é mais fácil para essa mãe no primeiro momento uma conversa por telefone, tá tudo bem.
Se essa criança, por exemplo, e aí a gente vai chegar, né, puxa, nessa questão inicial aí da primeira aula particular, na verdade, Roberta, verdade, acolhimento é fundamental, pois os pais que procuram esse apoio geralmente já estão aflitos e angustiados, estão. E é sobre isso que eu vou falar, a criança também tá. Então, a primeira aula particular com a criança também precisa respeitar esse fato. A gente, de novo, precisa ter empatia, e empatia verdadeira. Muito se fala, né, na palavrinha empatia hoje em dia, e nem sempre se pratica de fato, e nem sempre é fácil a gente aplicar esse conceito na prática realmente, mas da gente verdadeiramente se colocar no lugar do outro. E aí insisto em uma tecla que eu já bati aí nas nossas lives da semana passada: se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que a gente espera conseguir se colocar no lugar do outro? Não vai conseguir, é fato. Pode tentar, em algum momento essa corda vai romper. Se a gente não está bem, se a gente não está conseguindo reconhecer as sensações, sentimentos, emoções que estão aqui no nosso próprio ser, como é que eu vou reconhecer isso no outro para me colocar verdadeiramente no lugar dele? E como é que eu vou estar bem para eu sentir isso em mim e aí conseguir fazer esse acolhimento e ter empatia? Com uma rotina organizada, com reorganizar toda a questão, né, da gestão do tempo que a gente já vem falando, para ter um tempo para mim, para me dar prioridade na própria vida, para eu estar em equilíbrio, etc, etc. Ai, Marcela, mas meu dia a dia é muito corrido, isso e aquilo. Por hoje, só pense que todo mundo tem 24 horas por dia. E é só questão de você reorganizar coisas do dia a dia para dar tempo de você se colocar ou voltar a se colocar como prioridade da própria vida. A nossa live hoje não é sobre isso, mas só para você sair tranquila daqui pensando, puxa, é verdade. Todo mundo tem 24 horas por dia, então tem alguma coisa que eu preciso refazer, reorganizar no meu dia a dia para que eu também dê conta de mim mesmo. Se eu não der, não tem como ter esse olhar empático, não tem como eu enxergar dessa forma, desde o contato inicial com a família e muito menos com a criança. E agora a gente chega então à criança. A criança, assim como a mãe, assim como o pai, também já está angustiada, frustrada, se sentindo possivelmente incapaz, incompetente, na cabecinha dela, burra muitas vezes, talvez sofrendo bullying por parte de colegas no colégio, talvez sofrendo pressão dos pais porque não tirou uma boa nota, que como é que pode, com o teu irmão, quando ele tinha essa idade, nunca foi assim, barará, barará, uma série de questões que vêm junto com aquela criança. E aí, como é que eu, profissional de educação, professora de aula particular, professor de aula particular, vou chegar, e já na primeira aula particular ainda, muitas vezes, né, simplesmente descarregando conteúdo? Não vai funcionar. Mas, Marcela, a prova do meu aluno é na semana que vem, a mãe me chamou, tá com um batalhão de coisa para estudar lá da matemática, tá cheio de coisa de língua portuguesa, né? Seja o que for. Como é que eu vou dar conta? Não vou dar conta. Lembra você que mais importante do que o conteúdo, do que a tarefa, do que a atividade que está ali, é a criança que está com você. É um outro ser humano que está ali com você. A aula particular é dela e para ela. Se você simplesmente chegar descarregando conteúdo, sem entender de fato quem é aquela criança que está com você, não vai haver aprendizagem. Como é que essa criança vai internalizar conceitos? Como é que, com o emocional dela, muitas vezes super balançado, ela vai simplesmente te ouvir porque você é o adulto, você chegou ali descarregando coisa e mandando atividade, já chega com a atividade pronta, 5 páginas, 10 páginas que a gente tem que treinar, que semana que vem é a prova. Mais do mesmo, até muitas vezes, do que ela vivencia em sala de aula, infelizmente, né? E a gente sabe, de novo, jamais estou aqui, falando de uma forma negativa de quem dá aula em sala de aula, de quem é prof de sala de aula. Pelo contrário, é mais do que louvável o trabalho que os professores fazem dentro de sala de aula, que eu sei que muitas vezes é humanamente impossível, e ainda dão conta e se desdobram e se debruçam sobre cada caso, cada criança, e levam questões para casa, muitas vezes ficam pensando na madrugada, o que eu vou fazer com tal aluno, mas que é literalmente humanamente impossível, né? Dar essa atenção individualizada que cada uma das crianças realmente merece. Só que na sala de aula é inviável. Você, na aula particular, precisa, pode e deve fazer isso. Essa atenção precisa ser 100% da criança. E já começa por aí o fato de quando você, né,
está com a criança desde o primeiro momento, desde a primeira aula particular, ela sentir isso, ela perceber, ela saber que aquele espaço é dela, é para ela. Que você não é mais um adulto mandão do mesmo, por exemplo, mandão na cabeça dela, que não é porque você é adulto, que você de novo, é alguém autoritário. E não ser autoritário não significa perder a autoridade de forma nenhuma. Você precisa sim ser a figura de autoridade na aula particular, sem por isso ser autoritária ou autoritário. Autoritário é a pessoa que tem voz enquanto o outro simplesmente precisa ouvir e fazer o que você está mandando executar. Quando você ocupa uma posição de autoridade, você mostra para aquela criança que aquele espaço, aquele ambiente, aquele momento da aula particular é um momento de extremo respeito, de diálogo, de troca de informações, de você conversa, eu te escuto, eu converso, você me escuta. Muitas vezes a gente espera que o nosso aluno escute, mas ele não presta atenção. Mas e você? Presta atenção nas coisas que ele te fala? Mas ele não me escuta. E você? Escuta essa criança quando ela fala com você? E quando ela fala de forma não verbal, na maior parte das vezes, porque a comunicação na infância ainda é muito não verbal, é muito emocional, se dá muito através de comportamentos, por conta até da maturação cerebral de todo o nosso sistema, né? Nervoso que ainda está se formando. Então, isso é fisiológico. A parte frontal do cérebro, sempre falo do córtex pré-frontal, que é a parte responsável, é mais racional, planejamento, visão de longo prazo, por exemplo. Essa parte aqui ainda não está formada na criança. Então, como é que a gente espera que a criança se comporte como um adulto também na aula particular, se é uma criança? Falta a gente ter uma visão menos adultocêntrica, isso desde a primeira aula particular, para essa criança realmente ver o quanto, a partir de você, a partir das aulas particulares com você, a situação vai ser diferente, o quanto vai ser prazerosa, por que não? O quanto vai ser agradável, o quanto você vai demonstrar para ela desde o primeiro contato que, fica tranquilo, a gente vai achar uma forma juntos de você entender essa continha de divisão aqui. Entendi, essa conta de divisão. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje é a primeira vez que a gente está se conhecendo. Eu vou te falar qual é a matéria que eu mais gostava quando eu tinha a tua idade na escola e a que eu menos gostava. Depois que eu te contar, você me conta as tuas, que eu estou curiosa. Eu quero saber qual que é a matéria que você mais gosta no colégio, qual que você menos gosta. O que eu estou fazendo? Eu estou criando identificação, né? Rapport, vem uma palavrinha lá da psicologia, com essa criança, para ela ver que eu, apesar de ser prof de aula particular, apesar de ser um adulto, eu também, mesmo sendo prof, tem alguma coisa que eu não gosto ou que eu não gostava relacionada ao colégio. Eu também errava e tá tudo bem errar. Então, eu começo a desmistificar a questão da perfeição na aprendizagem. Eu começo a mostrar para aquela criança que está tudo bem, que ela também é capaz, que eu também errava, que eu também não gostava de tal disciplina, e claro que eu vou falar sempre a verdade para ela, né? Então, conta a sua verdade, qual é a matéria que você mais gosta, qual é a matéria que você menos gosta, escuta dela, e aí vocês vão trocar figurinhas sobre isso, e eu falo a verdade da minha. Educação física era a que eu menos gostava, e aí as crianças, né, ficam, não acredito, ou elas caem na risada, mas é sério. Então você vai puxar de você, né, da tua história, e você vai passar para ela. Não é simplesmente chegar e descarregar o conteúdo, mesmo que tenha uma prova chegando, mesmo que você tenha sido contratada agora. Isso é rápido de ser feito, mas é essencial. Não menospreze o poder que existe nesses poucos minutos iniciais, especialmente em se tratando de primeira aula particular, para que a partir dali o vínculo de vocês, toda a sequência de aulas particulares, seja fluida, aconteça de forma leve, com uma aprendizagem real, porque essa criança está se sentindo respeitada desde o primeiro momento. Talvez você seja... chegando ali na vida daquela criança, talvez você seja o primeiro adulto que está realmente dando 100% da atenção para ela, verdadeiramente interessado em ouvir o que aquela criança está querendo falar com você. Realmente atento, realmente atenta, para daí vocês começarem a caminhar junto nas aulas particulares. E sabe, quando você respeita essa criança, é uma via de mão dupla que acontece. Ela sabe que é tão respeitada por você
que ela também vai te respeitar. E aí, sabe aquele aluno que faz as coisas que tem que ser feitas, né, na nossa visão? A criança tem que fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque eu sou adulto, mando e a criança obedece. Não. A criança faz porque entende porque tem que ser feito. A criança faz porque existe o respeito. A criança não faz por medo de você, por exemplo. Jamais. Aliás, hoje, se você já dá aula particular, né, se questiona, para perceber o que está acontecendo hoje com os alunos que você atende. Será que é respeito ou será que é medo? Será que eu estou valorizando? Será que eu estou criando a conexão certa com a criança, como diz o Romildo? Será que eu estou conquistando a confiança dessa criança? Será que ela está vendo que realmente pode confiar em mim, que realmente, a partir de mim, ali naquelas aulas particulares, né, ela entende que ela vai aprender e eu estou resgatando a autoestima dessa criança, que muitas vezes já está lá no pé? Eu preciso trabalhar tudo isso antes de simplesmente entrar no conteúdo. Essa criança está tensa, essa criança acha que não pode errar, se ela erra, ela pode levar uma bronca do pai, da mãe, dos coleguinhas, né, que tiram sarro, uma nota baixa. A gente não sabe o que está acontecendo na vida da criança, vai começar a entender mais a fundo a partir dali. Mas você já sabe que ela definitivamente não está vivenciando, possivelmente, o melhor momento da vida dela, né? Pelo fato do pai, da mãe, dos adultos contratarem um profissional para dar aula particular. Há exceções, claro que há, logicamente, famílias que nos contratam para evoluir ainda mais a aprendizagem da criança. Está tudo 100% com ela na escola e ainda assim essa família busca um profissional para dar aula particular para o filho, para a filha, para que se evolua ainda mais essa aprendizagem, para reforçar ainda mais os conteúdos do colégio, mas não há defasagem da aprendizagem, por exemplo. Existem também esses casos, mas eles são exceção. Grande maioria das vezes é por questão de alguma dificuldade específica de aprendizagem, sim. Então, você tem que cuidar, não desmerecer jamais esse primeiro contato que você vai ter com essa criança, porque ele é crucial, ele é essencial para todo o trabalho que vai ser desenvolvido dali para frente. Por isso a importância, né? Puxa, eu preciso estar bem para que eu consiga também, não só na aula particular, mas a todas as aulas, ter esse acolhimento do meu aluno. Às vezes ele não está bem também. Às vezes os pais estão em vias de separação. Esses tempos eu comecei a atender uma criança justamente nessa situação. E se a gente não cria esse vínculo, e se a gente não tem essa conexão certa, e se a gente não traz conceitos até da psicologia para dentro da nossa aula particular, para a gente realmente ir muito além de ensinar. Aí eu vou ser um professor, uma professora, um profissional de educação que dá uma aula particular tradicional, padrão, que vai sim, né, entregar o que a família precisa, que é lá a questão da matemática, a questão da língua portuguesa, mas que vai parar ali. O que significa? Que, puxa, eu resolvi o problema de matemática daquela criança, a mãe não precisa mais de mim. Por quê? Porque eu não fiz esse trabalho que vai muito além de ensinar. E aí eu perco esse aluno, eu preciso ir atrás de mais outro mês que vem, mais outro mês que vem, a rotatividade é grande, eu não fidelizo. Essa família, além de eu não fidelizar, não me indica para outras famílias. Aí eu tenho um problema na minha mão. Ao passo que, se eu cuido de uma forma diferente, desde o primeiro contato com essa família, desde o primeiro contato com essa criança, tudo muda. E a partir de ajustes que são até simples, né? Se a gente começa a enxergar de uma outra forma. Então, tem muita coisa até da própria psicologia que a gente precisa levar para dentro da aula particular. Precisa levar para a conversa inicial com a família. A gente precisa ser esse profissional. E se você está aqui, que bom, eu sei que você está comprometido a ser esse profissional e já está começando 2023 da melhor maneira possível, se capacitando para fazer diferente ou para começar da maneira certa. Que bom que você está aqui. Super obrigada pela companhia hoje. Bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.